Hoje nós vamos analisar uma pesquisa recente que traz informações importantes sobre o cenário político em São Paulo, principalmente em relação ao Senado e também ao possível segundo turno presidencial. Essa análise é importante porque São Paulo é o maior colégio eleitoral do país, e o que acontece aqui costuma influenciar diretamente o resultado nacional. E os dados mostram um cenário que muita gente ainda não percebeu completamente. Começando pelo Senado em São Paulo, o que a pesquisa indica é um cenário bastante competitivo, com vários nomes aparecendo próximos nas intenções de voto. Os 4 primeiros colocados aparecem em empate técnico: Marina Silva, Guilherme Derrit, Simone Tebet e André do Prado. Isso significa que ainda não existe um favorito claro e que a disputa está totalmente aberta. Mas quando você olha com mais atenção, percebe uma diferença importante entre esses nomes. Marina Silva e Simone Tebet são figuras conhecidas nacionalmente, o que explica a posição delas nesse momento inicial. Já Guilherme Derrit e André do Prado ainda são menos conhecidos pelo grande público, o que significa que tem espaço para crescer ao longo da campanha. E aqui entra um ponto estratégico importante. Partidos como o PL tendem a concentrar forças em candidatos com mais potencial de crescimento, justamente para evitar dividir votos entre muitos nomes. Por isso, existe a possibilidade de retirada de algumas candidaturas menores para fortalecer nomes como André do Prado e Guilherme Derrit. Se essa estratégia for bem executada, aumenta muito a chance desses candidatos conquistarem as vagas no Senado. E isso pode mudar o equilíbrio político não só no Estado, mas também em nível nacional. Agora vamos para outro ponto importante da pesquisa: o cenário de segundo turno para presidente em São Paulo. Aqui aparece um dado que chama bastante atenção. Flávio Bolsonaro aparece com vantagem sobre Lula no Estado. E essa vantagem não vem apenas da intenção de voto, mas principalmente da diferença de rejeição. A rejeição de Flávio Bolsonaro está em torno de 36%. Já a rejeição de Lula chega a aproximadamente 45,5%. Esse é um ponto muito importante, porque a eleição não é só sobre quem gosta de um candidato, é também sobre quem rejeita menos. Quanto maior a rejeição, menor o espaço para crescimento. E nesse caso, Lula tem menos margem para crescer em São Paulo. Já Flávio Bolsonaro apresenta uma situação mais equilibrada. Cerca de 35% dizem que votariam com certeza nele, e outros 24% afirmam que talvez votariam. Isso significa que existe um espaço real para crescimento dentro do próprio Estado. Agora vamos falar do governo de São Paulo, porque esse ponto também influencia diretamente o cenário político. A pesquisa confirma um cenário de segundo turno entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad. E aqui os números são bem claros. Tarcísio aparece com uma aprovação alta, chegando a cerca de 68%, enquanto Haddad apresenta um índice de desaprovação de aproximadamente 54%. Essa diferença mostra um cenário favorável para Tarcísio, e mais do que isso, mostra que ele tem força política no Estado. E essa força não fica só na eleição para governador, ela tende a influenciar outros candidatos ligados ao mesmo grupo político. Isso inclui nomes para o Senado e também candidatos alinhados nacionalmente. Ou seja, uma vitória forte no governo estadual pode puxar votos para outros cargos. Agora vamos entrar na parte estratégica da análise. Um dos pontos mais importantes é o momento da campanha. Historicamente, a disputa eleitoral no Brasil ganha força mais próxima das eleições. Até lá, muitos eleitores ainda não estão totalmente engajados, e isso significa que os números atuais ainda podem mudar. Outro fator importante é o nível de conhecimento dos candidatos. Candidatos mais conhecidos tendem a sair na frente, mas isso não garante vitória, porque ao longo da campanha, outros nomes podem crescer com mais exposição. E é exatamente isso que pode acontecer com candidatos como Derrit e André do Prado. Agora vamos falar de um erro comum em eleições: ataques internos dentro do mesmo grupo político. Quando candidatos que disputam o mesmo eleitorado começam a se atacar, o resultado geralmente é negativo para todos. Isso porque divide votos e enfraquece o grupo como um todo. Por isso, muitos analistas defendem a ideia de união entre candidatos com posicionamentos parecidos.
E isso inclui também evitar ataques a possíveis aliados, como Romeu Zema, por exemplo. Mesmo que ele não seja o principal candidato, ele pode influenciar o cenário ao tirar votos de adversários, e isso pode ser decisivo em um segundo turno. Outro ponto levantado é a possibilidade de surgirem alternativas fora da polarização principal. Casos como o de Zema mostram que existe espaço para nomes diferentes, mas ainda não há indicação clara de que esses nomes conseguirão liderar a disputa. Na prática, o cenário ainda aponta para uma disputa principal entre dois blocos maiores. Agora vamos voltar ao ponto central da pesquisa. O que esses dados mostram de forma clara é que São Paulo pode ser decisivo novamente. E nesse momento, o cenário no estado apresenta algumas vantagens para candidatos ligados ao campo da direita. Mas isso não significa vitória garantida, porque a eleição se decide com estratégia, organização e capacidade de mobilização. Outro fator importante é o comportamento do eleitor ao longo do tempo. Muita gente só decide o voto nos últimos meses, ou até semanas antes da eleição. E isso faz com que mudanças de última hora sejam comuns. Por isso, acompanhar os dados ao longo do tempo é fundamental. Não basta olhar apenas uma pesquisa isolada. É preciso observar a tendência. E a tendência atual mostra um cenário competitivo, com espaço para crescimento de vários candidatos. Agora vamos resumir os pontos principais. No Senado, a disputa está aberta, com 4 nomes em empate técnico. Candidatos menos conhecidos ainda têm espaço para crescer. No cenário presidencial em São Paulo, Flávio Bolsonaro aparece com vantagem em relação a Lula, principalmente por ter menor rejeição. No governo do estado, Tarcísio lidera com alta aprovação e tende a ter influência sobre outras disputas. E, no geral, o cenário ainda está em construção, com possibilidade de mudanças até a eleição. A principal conclusão é simples: quem conseguir organizar melhor sua estratégia, evitar divisão de votos e crescer ao longo da campanha terá vantagem. E isso vale para qualquer grupo político. Se você quer continuar acompanhando análises diretas, com base em dados e sem enrolação, se inscreve no canal. Isso aqui é Visão Política.